O Saúde em Foco está de volta e hoje com um tema muito importante, a qualidade do pré-natal. Aqui em Santa Maria, mas em toda a região também, né? Que é a nossa grande, digamos assim, a nossa grande ação do momento enquanto programa Saúde Materna e Infantil. E nós estamos com convidados muito especiais hoje, né? Leandro, então, que é o nosso mestrando aqui em Saúde Materna e Infantil, a Eduarda, que é enfermeira e faz hoje, então, né, a residência em enfermagem obstétrica, e a Laura, iniciação científica, né, estudante de enfermagem, também bem envolvida aqui na questão pré-natal. Bom, mas quando a gente pensa no pré-natal, e já está comprovado que se a gente realmente quer desfechos mais favoráveis no parto, no pós-parto, no desenvolvimento infantil, a questão do pré-natal é fundamental. Mas também não é só questão teórica, a gente precisa pensar que novas tecnologias podem nos ajudar nesse processo de qualificação do pré-natal, que sejam adaptáveis às mães, gestantes, enfim, né? Acessíveis aos profissionais da saúde, é disso que a gente vai falar um pouco. Então, nós temos hoje, concluímos e já lançamos o nosso álbum seriado, que se chama Pré-Natal, um material lindíssimo, por sinal, né? E é dele que nós vamos falar. Eu gostaria de saber, Leandro, você que foi um dos grandes protagonistas também desse processo, por que nós pensamos o álbum pré-natal ou álbum seriado e não outra tecnologia? Agradeço, professora, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com a senhora, com as colegas. A gente pensou no álbum seriado pré-natal, na verdade não fomos nós pesquisadores somente, né? É uma demanda que já vem da gestão, já foi identificado com os profissionais também da atenção primária. Então, é uma demanda que a gente já vem trabalhando e acolhendo esses anseios dos profissionais que realmente atuam com o pré-natal. Então, foi deles que partiu essa proposta da construção de um álbum seriado, né? Poderia ser um vídeo, poderia ser uma cartilha, mas é uma demanda dos profissionais. Então, não fomos nós, pesquisadores apenas, que nós trabalhamos em cima desse álbum seriado. Então, a gente focou na construção desse produto porque foi uma demanda identificada pelos profissionais. Então, aqui podemos acompanhar algumas imagens do dia do lançamento, né? Que, aliás, foi muito bem aceito também pela comunidade que estava presente. E o Leandro lembrou bem, a questão do pré-natal não foi a nossa questão de pesquisa originária, né? Nós pensávamos na saúde materno-infantil como um todo, e a questão do pré-natal foi uma demanda que veio dos próprios gestores e profissionais de saúde. E hoje nós entendemos por quê. Porque, de fato, trabalhar a saúde materno-infantil e pensar em resultados mais promissores é a gente pensar no pré-natal. E, Laura, como foi para você contribuir nessa construção? O que se pensou, né? Qual é o grande diferencial desse álbum seriado? Eu acredito, então, que a grande contribuição que teve esse álbum seriado foi justamente a gente buscar na literatura, em artigos, em documentos do Ministério da Saúde, bem essas evidências que são atualizadas, né, relacionadas ao pré-natal. Então, a gente buscou identificar, durante a construção, quais que eram os principais aspectos que a gente poderia abordar. E também essa interação entre o profissional e a gestante. Então, durante a construção, a gente trouxe os diferentes trimestres, então, primeiro, segundo e terceiro trimestre, o que se aborda em cada trimestre, numa linguagem, né, mais clara para a gestante e para o profissional, mas conduzindo quais que são os principais aspectos que nós podemos abordar. Então, na linguagem que nós trouxemos para a gestante, a gente também buscou trazer questões relacionadas a questionamentos para elas, né? Então, por exemplo, você sabia qual a importância de manter o calendário vacinal atualizado? Porque isso é muito importante que elas consigam ter essa reflexão sobre a importância, né, disso e não só trazer informações, né, soltas que talvez não tenha tanta adesão delas e a construção de um conhecimento. E além disso, né, além dessas questões relacionadas à gestação, a gente buscou trazer questões relacionadas à consulta puerperal, à consulta de puericultura, a questão dos primeiros socorros, né, os cuidados no domicílio,
porque depois disso elas vão retornar ao serviço com os seus bebês. Então a gente buscou esse foco, né, ampliado em todo o ciclo gravídico puerperal. Então acredito que essa interação entre a gestante e o profissional vai ser uma parte muito importante, né, para a adesão do álbum seriado também. Isso é bem importante que a Laura acabou de falar e foi a nossa preocupação, porque além da gente fornecer informações, nós não queríamos ficar na informação. Então, o que nós pensamos numa didática, numa metodologia que colocasse também no centro a gestante. Por isso, de um lado, o álbum vai ficar virado para o profissional e do outro lado, ele vai ficar virado para a gestante, induzindo algumas questões para que ela se coloque no centro do processo. É uma metodologia bastante original, né? Nós não encontramos nada parecido e que, com certeza, a gente agora espera na prática, né, Eduarda? Com certeza. Como é que você vê hoje a Eduarda está tanto na maternidade aqui do Hospital Casa de Saúde, fazendo a sua prática da residência em enfermagem obstétrica, mas também nas unidades? Como é que você vê hoje esse álbum chegando na prática e o que ele pode, de fato, mobilizar? Sim, eu penso que ele vai contribuir muito na qualidade da assistência, né? Tendo em vista que ele é um recurso didático que permite, então, que a gente tenha uma maior interação com as gestantes, principalmente por causa dessa linguagem visual de fácil compreensão que ele tem sobre essas temáticas de extrema importância, né? De serem abordadas e também compreendidas por esse público que são as gestantes. E os próprios E profissionais? os próprios profissionais tornar mais ativa, né, essa participação de ambos, tanto dos profissionais quanto das gestantes. E a gente sabe também o profissional lá na prática, ele faz o seu melhor, ele Sim. deseja o melhor. Só que por vezes também, pelo trabalho, por todas as outras questões, essas e outras, né? Ele acaba não conseguindo se atualizar a todo tempo. Então, como disse a Laura, nós temos evidências muito atuais aqui e que vão inspirá-lo também na hora da consulta, né, Eduarda? Com certeza. Com certeza. Então, esse é o grande objetivo. Leandro, assim, ó, e de que forma, de fato, a gente poderia impactar ou o que mais a gente espera dele? É interessante, assim, o que a Duda ressaltou e o que a Laura também falou em relação às evidências. A gente, né, tentou contemplar no álbum seriado alguns manuais, algumas diretrizes que induzem essas boas práticas no pré-natal, né? Assim como a senhora disse, pela alta demanda da atuação, né, sobretudo do enfermeiro na atenção primária, mas também ele não é um recurso só para os enfermeiros, né? Ele é um recurso para todos os profissionais que cuidam de gestantes, famílias e seus parceiros, parcerias, enfim, no âmbito do ciclo gravídico. Então, é importante ressaltar que o álbum não é só para a enfermeira, é para todos os profissionais que cuidam de gestantes no período gravídico. Mas o álbum ele vai potencializar algumas questões do pré-natal, sobretudo de educação, né? Eu acho que a educação sobre o parto, a educação sobre o autocuidado durante a gestação, o pós-parto, a educação sobre o calendário vacinal, acho que é muito essa questão que ele vai potencializar durante o pré-natal. Ou seja, o álbum seriado, né? Podemos acompanhar, ele está rodando aqui, né? Muito bonito, por sinal. Ele é uma tecnologia, uma ferramenta muito prática, né? Muito prática, e o nosso desejo é que esse material agora chegue em todas as unidades de saúde aqui de Santa Maria e pelo menos 2 exemplares para todos os municípios que abrangem a 4ª Coordenadoria de Saúde. Por que a gente poderia dizer assim, pré-natal? É um problema? É um problema sim. Mas é um problema de todos nós, não é um problema só da gestante, não é um problema só do profissional que está lá, é um problema nosso também da academia, né? Nós hoje com programa, mestrado e doutorado profissional na área saúde materna e infantil, a gente cada vez mais precisa estar pensando que novas tecnologias podem nos ajudar, né, a de fato a gente chegar onde tem que chegar, que são as gestantes com linguagem simples. E eu acho que aquilo que a gente já falou, que é o grande diferencial deste nosso material, é justamente uma metodologia que traz a gestante para o centro do processo. Porque, por vezes, também nós ficamos muito na informação e a gente sabe que a gestante não quer mais isso. Ou só na informação, você deve fazer isso, 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 né?
Isso vale para todos os nossos profissionais, a gente precisa né, desenvolver novas abordagens. Ela já sabe disso, ela leu isso em algum lugar, agora como colocá-la no centro do processo para que ela se dê conta, ok, são 6 consultas pré-natais, hoje né, preconizadas pelo Ministério da Saúde, mas por que essas 6 consultas pré-natais são tão importantes né, e bem feitas? O que mais, Laura? Bom, eu acho que uma parte muito importante também foi a questão dos QR Codes que nós colocamos ao longo do álbum. Porque para elas buscarem mais, por exemplo, sobre determinado assunto, a gente disponibilizou QR Codes tanto para elas quanto para os profissionais. Então, para ter um aprofundamento sobre o assunto. Então, a gente também buscou trazer produtos, né, agora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materna e Infantil, que foram construídos e que né, são muito importantes. Então, são vídeos, aplicativos, tem artigos para elas se embasarem, né? E eu acredito que é justamente isso, essa construção conjunta do conhecimento que vai ter entre o profissional e a gestante, estimular essa capacidade crítica e autonomia delas durante esse processo. E que pode ser fora depois do seu local, não necessariamente só na consulta. Na consulta, ela acessa o material, mas em casa, num outro momento, com o seu companheiro, né, com a família, ela pode estar fazendo essa interação, essa apropriação. Exemplos de alguns produtos, QR Codes. Existe um dos aplicativos sobre os primeiros socorros, então tem a questão de queimaduras, né? Questão de reanimação, que são coisas muito importantes que podem acontecer durante o cotidiano, né? E que podem impactar. Então, elas tendo conhecimento sobre como, né, realizar isso quando, se for acontecer, né? Claro, é uma questão de prevenção. E isso é muito importante também para que elas se sintam seguras, né? Que elas consigam saber o que pode acontecer e se sintam seguras para caso aconteça. Como é que vocês veem isso, Eduarda? Você acha que os profissionais vão acessar? Acredito que sim, será muito bem visto de forma positiva também, né? Porque eles vão conseguir se envolver junto com a gestante, não colocar a responsabilidade só nas mãos dela, né? Porque eles precisam ter conhecimento também para passar essas informações de forma que elas consigam compreender. Então, eles precisam buscar também as informações. Não está escrito exatamente o que eles vão perguntar, eles precisam, então, buscar esse conhecimento para passar da forma mais fácil possível de ser compreendida por elas. E nesse processo, a universidade, como alunos, professores, nós temos um papel fundamental, né? De estar instigando, mobilizando esses novos saberes, fazer essa interlocução. Eu acho que isso a gente está conseguindo fazer muito bem, também porque nós temos profissionais hoje, gestores, que são nossos grandes parceiros. Então, esse diálogo contínuo com os gestores, com os profissionais, trazendo demandas e acolhendo também, né, esse novo que está sendo gerado, eu acho que ali a gente tem uma grande oportunidade, eu diria, uma grande oportunidade para fazer a diferença. E eu já disse isso em outros momentos aqui nesse programa, eu não tenho a menor dúvida que em pouquinho tempo nós seremos uma referência nacional na área de saúde materna e infantil. Nós temos forças, nós temos profissionais com alto potencial, com desejo de mudança, gestantes buscando novos saberes, então a gente tem uma oportunidade muito interessante, isso a gente precisa mostrar. Leandro, como é que a gente está pensando agora na sequência? Sim, agora a gente vai visitar todas as unidades de Santa Maria, né? Ontem a gestora nos repassou, temos 31 unidades físicas, mas 50 equipes de saúde, né? Então, todas as equipes receberão pelo menos um exemplar do álbum seriado, né? Então, agora está se encaminhando o processo de impressão desses álbuns. Depois, todos receberão. Então, a gente vai fazer uma visita no sentido de mostrar e também qualificar, né? Como que deve ser utilizado o álbum, para não apenas ser entregue, né? Isso. Então, mostrar o processo de como utilizar durante as consultas, como que ele pode melhorar a qualidade do pré-natal no nosso município. Mas os municípios da 4ª coordenadoria também receberão. Então, pelo menos um exemplar para cada município, né? Temos 33 municípios, então pelo menos um exemplar vai para cada município e esses profissionais serão convidados, né, a receber esse álbum durante o 7º Seminário de Boas Práticas Obstétricas e Neonatal, e o primeiro seminário interprofissional do Gestar, que vai ocorrer nos dias 5 e 6 de dezembro. Mas eles serão contatados antes, mas a ideia é que
esse álbum se expanda para toda a região da nossa 4ª coordenadoria. Isso. Mas também teremos ele na modalidade virtual, né? Isso também, que pode ser acessado depois pelo QR Code, né? Mas essa preocupação também nós temos, né? Conversávamos ontem ainda, não chegar e simplesmente entregar. Nós queremos fazer um processo de entrega, de acolhimento, de significação desse processo, né? Até porque a gente tem tantas e tantas ferramentas hoje, nós temos, material não falta. Agora, um material que seja de fato relevante para aquela realidade, para aqueles profissionais e que dê significado, eu acho que ali, né, a gente consegue fazer toda a diferença. O que nós poderíamos dizer para quem nos assiste hoje sobre o nosso material? Que mensagem a gente gostaria de deixar para os alunos de iniciação científica? Bom, eu acho que, né, a participação disso conosco, né, quando eu fui realizar essa participação, é muito uma questão da gente ter esse olhar ampliado, que nós não somos só nós os enfermeiros, né? É uma questão interprofissional. Então, trazer esse caráter, né, de que a gente não vai trabalhar sozinho e a construção disso vai ser sempre conjunta, eu acredito que é uma das principais características, assim, porque a gente aprende muito junto, né? Aqui a Eduarda é residente, o Leandro é mestrando, então a gente consegue trocar essas experiências, né? Quem tem um pouquinho mais, quem tem um pouquinho menos. Então, eu acredito que isso é muito importante, assim, principalmente eu, né, que estou na graduação, para vivenciar e aprender também. E foi legal participar do processo de construção. Sim, porque a gente vê a evolução, né? Porque primeiro é algo que a gente nem imagina o formato que vai ter, né? Então é tudo uma construção de busca, né? Então até a questão de cores, de como é que vai ser disposto, né, as informações. Então é muito interessante ver a validação de tudo isso, né? É justamente um processo. E é muito interessante porque isso a gente não encontra em livros, né, Eduarda? Nem na residência, nós não encontramos isso em livro. Essa construção por si só, ela já transforma, né? Ela já transforma. E esse saber do pré-natal, até porque a gente, vou falar aqui, né, nós ainda estamos com um problema sério que é o número de cesarianas em toda a região, né? É uma questão que nós precisamos também discutir, gestantes que nos acompanham, médicos que nos acompanham, a gente também precisa discutir muito isso, porque são questões que hoje estão remando contra o que o nosso Ministério da Saúde, a Organização da Saúde estipulam, né? E Laura, Eduarda, o que você gostaria de dizer para quem nos assiste? Eu acredito que esse álbum, né, como todos nós aqui falamos, vai contribuir principalmente para essa questão que tu falou, né, sobre as altas taxas de cesariana, porque a partir do momento em que a mulher ela tem a informação durante o pré-natal, ela consegue ter mais autonomia e se sentir segura, então, para escolher a melhor via de parto, né? Então, essa informação, ela traz uma maior segurança para essas gestantes que deve ser abordada a partir do pré-natal e não no momento que ela chega na maternidade. Acredito que vai contribuir muito para amenizar esses altos índices também. A minha é que os profissionais realmente utilizem o álbum seriado, se não tiverem acesso ao material físico, que acessem o material virtual que vai estar disponível no site da nossa universidade e que conheçam os produtos da nossa instituição e do nosso mestrado em saúde materna e infantil, que no álbum tem muitos que eles poderão conhecer. Isso. Muito obrigada por este momento e que a gente consiga, de fato, contagiar os nossos profissionais, né? E as nossas gestantes também. Então, o nosso Saúde em Foco fica por aqui hoje e desejamos que todos tenham um bom proveito e possam assistir, então, o nosso material.